Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Marcos, capítulo 14, versículo de número 8. Aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, tirou aquele selo, tirou aquela tampa e derramou um unguento sobre Jesus. Quando isso acontece, que alguém murmura que deveria ser vendido por 200 denários, dar aos pobres, Jesus chega e fala o seguinte: ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Olha que expressão, ela fez o que pôde. A grandeza de um cristão, a grandeza de um líder, a grandeza de um discípulo de Cristo, a grandeza de um servo de Deus, não está em fazer tudo, mas em entregar tudo o que pode. A frase de Jesus é pequena, ela fez o que pôde, mas possui uma profundidade extraordinária. Em apenas 4 palavras, Cristo eterniza uma mulher que nem pregou sermões, nem realizou milagres, nem fez curas, nem ocupou posição liderança institucional. Ela apenas derramou tudo o que possuía aos pés de Cristo. Enquanto os discípulos discutiam valores econômicos, ela compreendeu o valor eterno de Jesus. Pastoralmente, este texto confronta uma geração que mede o ministério pelo tamanho da obra, quando Cristo mede pelo tamanho da entrega. Vocês estão me entendendo ou não? Isso aqui é muito profundo. Deus pesa mais o amor da oferta do que o peso da oferta. O perfume não encheu apenas a casa, subiu ao céu como memorial. A medida do amor nunca é calculada pela quantidade entregue, mas pelo quanto ficou reservado para si. Que coisa maravilhosa. Deixa eu te dar aqui algumas lições para você entender a grandeza dessa expressão. Ela fez o que pôde. Primeiro, ela fez o que pôde, revela que Deus nunca exige aquilo que ele não concedeu. Jesus não disse ela fez tudo. Ele disse ela fez o que pôde. Aqui é uma diferença enorme. Cristo nunca julga alguém pelo que não recebeu. Ele julga pela fidelidade ao que recebeu. O líder frequentemente sofre tentando imitar outros ministérios, mas Cristo nunca perguntará: por que você não foi como Moisés? Por que você não foi como Abraão? Ele perguntará: o que você fez com aquilo que eu lhe dei? Não somos condenados pela pequenez dos dons, mas pela negligência em usá-los. O reino não é construído por comparação, mas por consagração. Segundo, ela fez o que pôde e mostra que discernimento espiritual vale mais que posição ministerial. Todos estavam presentes, mas apenas ela percebeu que a cruz estava próxima. Os discípulos ouviam Jesus, ela compreendia Jesus. Há uma enorme diferença entre ouvir sermões e discernir os tempos. Esta mulher realizou um ato profético antes que os acontecimentos ocorressem. O coração que ama percebe aquilo que a mente distraída nunca vai alcançar. Líderes eficientes nem sempre são líderes discernidores. Só a intimidade produz percepção. Só a relação com o eterno é que produz a percepção. A terceira lição que temos aqui, ela fez o que pôde, revela que a verdadeira adoração sempre parecerá exagerada para quem perdeu a sensibilidade espiritual. Os discípulos chamaram aquilo de desperdício, Jesus chamou de adoração. O mundo calcula, Cristo contempla. Quem vive apenas pela lógica jamais compreenderá o amor extravagante. Foi Agostinho que disse: quando o amor é verdadeiro, aquilo que parece excesso aos homens é apenas justiça diante de Deus. Muitas críticas ao ministério nascem não da sabedoria, mas da ausência de paixão por Cristo. Você sabia disso, meu amigo? Segundo, ela fez o que pôde. Ensina que existem oportunidades espirituais que nunca voltarão. Jesus disse, ela antecipou-se. Ela percebeu uma jornada espiritual. Depois da morte de Cristo, aquele gesto não poderia mais ser repetido. Há momentos que Deus abre. Quem demora, perde. Há unções ligadas ao tempo. Há obediências que possuem prazo.
A graça vista continuamente, mas nem toda visita permanece esperando. Grandes líderes aprendem a obedecer enquanto Deus está falando, não apenas depois que tudo aconteceu. Você sabia disso ou não? 5. Ela fez o que pôde. Revela que Deus transforma pequenos atos de fidelidade em memoriais eternos. Foi Jesus que declarou: onde este evangelho for pregado, será contado o que ela fez. E olha o que eu estou contando aqui. Ela não buscava fama, recebeu memória eterna. Quem trabalha para aparecer, rapidamente é esquecido. Quem trabalha para Cristo, torna-se lembrado pelo próprio Cristo. Os homens registram feitos grandiosos, Cristo registra corações consagrados. O céu possui uma memória diferente da terra. A terra registra números, o céu registra fidelidade, obediência, entrega, transformação, rendição, humilhação e corações quebrantados. A frase "ela fez o que pôde" não é um elogio à limitação, mas uma celebração da fidelidade. Essa mulher não possuía púlpito, cargo ou reconhecimento público, mas ofereceu a Cristo tudo o que tinha no momento certo. Por isso, seu gesto atravessou os séculos. Saiba disso, Deus mede fidelidade e não comparação. Saiba disso, o discernimento espiritual vale mais do que uma posição ministerial. Saiba disso, a verdadeira adoração sempre ultrapassa a lógica humana. Saiba disso, a obediência em tempo certo. Oportunidades espirituais não devem ser adiadas. Saiba disso, o que é feito integralmente para Cristo torna-se um memorial eterno. O Senhor talvez não lhe pergunte quantas igrejas você plantou, quantos liderados formou ou quantos sermões pregou. Mas certamente perguntará se, com os dons, o tempo, os recursos e a graça que você recebeu, você fez o que pôde para a glória dele. Essa é a fidelidade que Cristo honra. Se você pode fazer alguma coisa, faça. Se você pode ajudar, ajude. Se você pode socorrer, socorra. Se você pode ligar e perguntar se o outro vai tudo bem, porque hoje, até para ligar para uma pessoa e perguntar vai tudo bem com você, é um sacrifício. É um Deus me acuda. Que lástima de geração de crentes deste século XXI. Uma geração pobre, medíocre. Uma geração sem vida, uma geração sem Deus, sem sentimentos, uma geração sem a graça de Deus, uma geração sem o brilho do céu, uma geração que não tem o espírito messiânico, que Jesus fala, se alguém tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pelo amor de Deus, meu irmão. Enxuga a lágrima de alguém que chora. Dá o ombro para alguém. Faz uma ligação para alguém. Faz uma oração para alguém. Se tu pode fazer, faz. Porque a Bíblia diz, se você pode fazer o bem, você não faz, você peca. Guarde isso com você. Baruch Hashem.